Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou mais uma vez para cumprimentá-los na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como dar continuidade a esta obra. Antes, porém, preciso agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem me permitido até os dias de hoje, por tudo quanto tenha acontecido na minha vida, durante toda a minha existência. Tudo quanto tenha acontecido na vida de todos os meus, até esses dias. Preciso agradecê-lo pelo ar que estou respirando, agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que Ele me dá, pelos livramentos que tenho tido e pela atenção e zelo, os quais Ele me dispensa. Não posso deixar de agradecer o atendimento que Ele me faz aos meus insistentes pedidos de força. E Ele tem me fortalecido, Ele tem me animado, me propiciando a execução desta obra, o que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 8 do livro de Marcos nos diz o seguinte: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que
a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo
e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Assim, finda-se mais um capítulo. E Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus.